Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Hoje, com mais uma live da série Grandes Personalidades. E a minha convidada especial no dia de hoje é a nossa querida Berenice Viana. É com muito carinho, com muita alegria que eu venho aqui fazer essa live, com muita gratidão à Berenice que aceitou meu convite para estar aqui conversando com vocês hoje sobre os 10 anos da Lei Berenice Viana. É de uma responsabilidade muito grande da minha parte falar com uma pessoa tão querida, tão especial, que fez tanta diferença no nosso mundo e, além disso, ela fez uma diferença gigante no meu mundo. Berenice foi uma das pessoas que transformou a minha vida pessoal. Então eu vou tentar separar essa situação da amiga, filha do coração, para a entrevistadora que hoje veio aqui trazer muita informação para vocês. Essa mulher guerreira que todo mundo fala o nome, que o nome dela tá em tudo que é lugar, de que tenha acessibilidade. Nossa querida Berenice Piana, que além de tudo é mãe, antes de mais nada, é mãe, é esposa, é amiga, é aquela mulher guerreira que foi líder estudantil já nos tempos de escola, que morou 10 anos no Pantanal, que dava aula para as índias, que sempre teve na veia essa garra, essa vontade de lutar, de unir as pessoas. E hoje, gente, ela tá aqui com a gente para falar com vocês. Eu vou pedir a gentileza de vocês fazerem as perguntas no campo de perguntas, no balãozinho, como sempre, para mim não perder, para mim não interrompê-la enquanto ela estiver falando. Então, eu sempre peço para vocês deixarem as perguntas mais importantes ali no balãozinho, que no final a gente tenta reservar um espaço para fazer a resposta dessas perguntas com vocês, tá bom? Então eu vou aqui chamá-la para entrar com a Berenice Viana ao nosso espaço Autismo Make. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Tô vendo uma galera muito legal chegando. Oi, meu amor, boa noite. Querida, saudades de você, muito feliz pelo convite. Eu, Bem, tô com muita saudade de você e muito feliz em te ver aqui, a gente conversando aqui publicamente, né? É uma honra imensa para mim. Muito obrigada. eu que te agradeço. Kênia, querida, a quem eu chamo carinhosamente de Chinoca, que era o meu apelido que meu pai me deu. Então, eu te chamo pelo mesmo apelido porque eu tenho o mesmo carinho por você. A apresentação que você fez e eu assisti foi de emocionar muito mesmo. É, não mereço tudo isso, mas recebo como incentivo para continuar. Recebo como incentivo para jamais desmerecer essa luta, que está na alma de todos nós, né, querida? Sim, sim, e é uma coisa assim, é tão profundo, as pessoas não têm muita noção da luta que foi a sua vida, né, e a busca pela criação da lei. E eu nunca me esqueço um dia até que a gente estava viajando, né, lá pelo Paraná, e você contou a história do facão lá que você tinha, que tinham dito para você que tinha cobra lá e que você ia ficar com medo, era algo mais ou menos assim, né, e você já tinha ali um facão, uma espingarda, né? Então, assim, eu conheci a Berenice nesse misto de força e potência, mas que para mim sempre veio direcionado de um amor, de uma gentileza, de uma delicadeza e também de uma sinceridade ímpar. Né? E isso é uma coisa que me deixa muito feliz, né? E por isso até eu mencionei o seu nome aquele dia no post, porque a gente ao longo dos anos, né, invariavelmente encontra impasses, né? Mas essas pessoas que vencem os impasses junto com a gente são as pessoas que realmente fazem a diferença. E você faz a diferença na vida de muita gente, né, Berenice? Então, nossa, muito feliz de ter você aqui de verdade. Mas olha, muito bem lembrado, né, Kênia? Porque todo mundo que me conhece depois do autismo.
E antes do autismo, eu passei por muita coisa, né? Não foi fácil 10 anos de Pantanal, mas aprendi muito. E a vida é assim, ela vai nos fortalecendo. As pessoas pensam, ela nasceu forte. Não, a gente vai se fortalecendo com os tropeços da vida ou com tudo que passamos. Sempre tive batalhas muito intensas para vencer. E isso vai nos fortalecendo. É Deus nos preparando, eu acredito, né? Para o futuro, para o que está para vir. Sim, e é uma coisa assim, né, Berenice, porque você tinha a sua vida, você tinha o seu trabalho, você tinha os seus filhos, né, crianças não tão pequenas já, né, o mais novo ou a mais nova, eu nunca sei qual dos dois é o mais novo, mas tinha 8 anos, né, era a Xalá Ah, ou o Diego? mas eles têm uma diferença muito pequena, de 1 ano e pouco. Pequeno. Ah, Então, então. Duas crianças, né? Duas duas crianças quando Dayan nasceu, né? E Dayan, pelo que me lembro, né? Você comentando, era um bebê típico, sorridente, feliz, interagia, era aquela gracinha da casa que de repente sumiu. foi. Sumiu e você tinha duas crianças entrando na adolescência e tendo que dar conta disso tudo, nunca tendo estado no meio político, foi isso? Exatamente. Eu já, inclusive, morava numa cidade estranha. Eu tinha acabado de chegar aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí, quando ele começou a apresentar esses sinais. Ele foi dormir de um jeito e acordou de outro, né? Falar, de sorrir, de brincar, de comer. Ele parou tudo de uma hora para outra. E eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com ele. Ninguém tinha. Nenhum médico também sabia. E havia aquela beleza inicial do bebê que enganava muito. Ele tinha uma formosura, uma beleza incrível, e era engraçadinho, bonitinho. E eu acho que isso camufla muito alguns sintomas, algumas características. E a gente acha, vai passar. Não, ele teve alguma febrezinha, alguma coisinha, daqui a pouco passa, mas não passou. Nunca passou. E essa foi a grande luta, descobrir o que ele tinha. Hoje, ainda não é tão fácil. Imagine 28 anos atrás. Nossa. É, E o Dayan, ele tem essa particularidade, né, Berenice? Essa beleza dele. Você tem filhos muito bonitos, todo mundo sabe, né? Quem entra ali é fácil de ver. Mas o Dayan, ele tem um algo diferencial no semblante dele, é algo assim que muitos autistas adultos ficam bravos quando a gente fala, mas a gente está falando de um autismo severo, em que tem sim o olhar angelical, tem sim aquele quê de algo a mais, algo meio super-humano que a gente não compreende, e tem uma diferença muito grande, né, Berenice, os estudos que avançaram ao longo dos anos e que tiveram condições de identificar autistas de nível de suporte mais leve, né? Mas o autismo severo é um caso à parte, é um enigma e naquela época era mais complicado ainda, né? muito, muito mais complicado. Então, se atribuía a várias coisas, a vários fatores que não existiam, na verdade. E eu me lembro perfeitamente que era assim, o que mais me chocou foi ele parar de falar. E aí vinha aquelas conversas de comadre, né? Ah, o filho da fulana também não falava, depois passou a falar. Aí eu ia atrás da fulana, entrevistava ela toda. Depois, o fulano também parou de falar, depois começou a falar novamente. Eu corria atrás daquela pessoa também. Mundo que tinha filho que demorou a falar, ou que parou de falar, depois voltou a falar. Um monte de coisas desse tipo. E você não tinha um médico para te dizer é autismo, ou pode ser autismo. Não havia. É, era uma frustração, não havia internet. Você não tinha acesso à internet para pesquisar nada. Era só em livros mesmo. Tinha que correr atrás de livros. E Livros em inglês, né? inglês, ou em francês. Você não tinha absolutamente nada em português, nenhum livro brasileiro. Nenhum livro. Não havia. Então, olha a minha dificuldade de pesquisar. Procurar em sebos e ouvindo a teoria Mãe Geladeira para gravar a situação. E, Nossa, eu até separei aqui essa questão da mãe geladeira que eu queria que você falasse com mais propriedade, porque o que que acontece? Hoje a gente fala assim, né?
está tendo diagnóstico de autismo. Olha, a criancinha ali tem características, a gente já identifica antes dos 18 meses, tem autismo, ok, tem milhares de terapias, a gente tem muita coisa. Agora, 28 anos atrás, Berenice, quando te falassem autismo, você estremecia de cima a baixo, porque era realmente algo pavoroso, porque você não tinha um direcionamento, você não tinha sequer tratamentos, né? Você tinha que criar, né, situações para conviver com aquela criança, né? Você tinha que inventar alguma coisa. Não havia absolutamente nenhuma direção. Você tinha que criar pensando no comportamento dele e descobrindo as dificuldades que hoje todo mundo sabe. Por que ele sofria tanto por causa do corte de cabelo? Por que sofria tanto com determinados barulhos, né? E a gente não entendia. Ele corria quando passava uma Kombi, ele tinha pavor do motor de Kombi, que passasse perto de casa, ele se trancava dentro do guarda-roupa, ficava fechado lá. Tem várias coisas que hoje todo mundo sabe, que eles têm problemas com determinados barulhos, determinados sons, com a questão da sensibilidade, a questão sensorial, de uma maneira geral. Sim. Ninguém. A única coisa que a gente ouvia dizer, não, tem que insistir, ele tem que aguentar, ele tem que aprender. Meu Deus, era uma tortura para essa criança. Sim, e você, na verdade, era quase que uma condenação, né? Você recebia o autismo, você estava condenada, enquanto mãe, enquanto família. Até vou pedir desculpa aqui para as mães, que eu estou usando termos bem pesados, mas é a realidade, né, Berenice? É a realidade que se viveu, eu era criança e eu vivi isso. Se você falou de entrar no armário, nossa, eu vivia dentro do armário, chamaram até a polícia já, porque eu sumia quando eu estava dentro do armário. Nem eu sabia por quê. Hoje em É, dia a gente fala muita coisa, né? Autismo, é isso, transtorno de processamento sensorial, tem nomes para tudo, mas a verdade é que o autismo ele é algo tão individual que você, na verdade, nunca sabe, né? É sempre uma surpresa, né? sempre, porque aparecem características e dificuldades diferentes que eles enfrentam. Eu lembro que eu ia muito na locadora, porque a gente alugava filme, né, levava para casa. A mulher nem me aguentava mais na locadora. Todo dia perguntava, tem algum filme sobre autismo? Tem algum filme? Não havia livro, não havia nada. Então, eu vi 2 ou 3 filmes que já me deram algum norte. Apesar de ser filmes antigos, mas eles mostravam bem essas características que não eram faladas nem pelos médicos. E isso me deu um norte. Eu tive também, e é bom frisar isso, Kênia, o apoio da família, que foi muito importante. Eu não vi ninguém fugindo. Eu tive muito apoio do marido, dos outros filhos. Meu pai, meu sogro, minha sogra, eu tive bastante esse apoio deles. Eu não senti nenhuma rejeição ou nenhuma condenação por parte deles. Ninguém fugiu, pelo contrário, minha sogra que morava lá no Mato Grosso, ela veio aqui me visitar, ficou muito comovida com a situação do meu filho, foi ver de perto, né, como era. Meu pai me aconselhou muito, você sabe dessa história, muito, me aconselhou, me ajudou. Então, eu tive bastante apoio de família. Eu acho, assim, perto do que eu vejo hoje em dia, eu tive uma bênção, realmente. Mas era muito difícil o comportamento dele. Ele chegou num ponto que não usava mais roupa, ele não suportava uma roupa em cima da pele. E a gente não sabia. Imagina, é um susto, né, para a família inteira. E ter o apoio da família numa época em que não sabia do que se tratava, realmente não é uma coisa só. Hoje em dia, muitas famílias sofrem o abandono, mas naquela época também. Eu acho que o teu caso foi um caso diferenciado, já por vir de um ambiente com muito amor. Tanto que Dayan, hoje, né, é puro amor, né? A gente vê nele, o pouco que eu sei dele, né? A maneira como você fala, as coisas que você relata, realmente a gente vê que é um menino que foi criado com essa base no amor. Então ele não chegou a ser um garoto problema. Ele tinha as dificuldades do autismo que foram sendo tratadas, mas ele não chegou a ser um garoto problema, né? Não, não. Ele teve as particularidades difíceis que a gente não sabia, né? Fomos aprendendo Sim. com o tempo e conseguimos minimizar o sofrimento dele, né? Com todo o tratamento que fez, adaptação da casa, etc. Foi minimizado esse sofrimento. Mas o difícil, conviver com uma sociedade preconceituosa, conviver
Pessoas que não querem saber do problema do outro, olham sempre o seu lado, isso é o mais difícil. Então, tive Sim. momentos mesmo de eu encarar a briga em qualquer lugar público, em loja, em lanchonete, em vários lugares, de enfrentar mesmo na cara dura. Eu acho que eu sempre fui tão firme que eu não deixei brecha para ninguém me enfrentar. Mas Sim. foi necessário. Sim, e até, Berenice, é bom a gente estar conversando aqui nessa vibe um pouco diferente, porque a Berenice, gente, vocês devem estar acostumados a vê-la, né, nos jornais, nos programas de televisão, as entrevistas, TV Senado e tudo, e é sempre tudo muito rápido e muito direcionado para a causa, né? A gente tem que falar o máximo, o mais rápido possível, e as pessoas, Berenice, eu acho que muitas vezes elas não internalizam que ali tem uma mulher, uma mãe, né? Uma esposa que também tem os seus medos, porque muita gente fala assim, olha, tá, para mim, tá? Ah, mas você tem o apoio do seu marido, então tá tudo bem. Mas a mulher, a mãe, a pessoa que gerou um filho e que teoricamente vai embora desse mundo antes do próprio filho, a gente tem os mesmos medos, as mesmas dores do que todas as outras mães. E você falou ali, né, sobre a questão dos tratamentos que ele fez. Isso era uma coisa que eu queria muito que você falasse. Porque quando Daí era criança, não tinha tratamento. Era uma escassez total. Não se falava sobre autismo. Como que foi essa trajetória tua antes da criação da lei que eu quero chegar? Porque hoje é os 10 anos da lei, né, gente? Então a gente vai falar bastante da lei. Eu quero falar um pouquinho antes disso, sabe? Como era o Brasil antes da lei Berenice Viana? Na verdade, para qualquer lado que você virasse para falar de autismo, ninguém sabia o que era. Muitas pessoas achavam que era problema de altura. E quem não falava com U, falava com L, né? Mas Sim. o que me aconteceu de imediato, quando ele nem tinha diagnóstico ainda, eu sim tinha certeza que era autista pelo que eu tinha lido. Porque ele tinha todas as características que tinha nos livros que eu li, ele tinha. Então, eu não tinha dúvida que era, mas os profissionais de saúde não concordavam. Enfim, uma psicóloga que eu levei falou que ele devia ter sofrido um bloqueio, sofrido algum bloqueio por algum trauma, alguma situação, etc. Talvez fosse isso e tal. Então, ela precisava trabalhar isso nele. E ela disse para mim que ela nunca ouviu falar de autismo, não, e que ela não pretendia se especializar. Mas também não tinha mais ninguém para tratar, eu levei nessa psicóloga mesmo. Nunca, eu não posso dizer que ele deu um passo para frente. Ele não evoluiu nada, nada. E até uma vez ela colocou ele num grupinho e uma outra criança agrediu ele, da mesma idade, eram muito pequenos e tudo. E ele não se defendeu. Ele não se defendia. Aí eu fui para uma fonoaudióloga que também não sabia nada sobre autismo, mas tinha uma boa vontade imensa e queria aprender. Então, com essa fonoaudióloga, eu compartilhei muitas coisas, livros e etc. Tudo que ia surgindo aos poucos, eu ia pegando. Até comecei com o tempo, encontrei outra mãe, uma mãe que até hoje é muito minha amiga, com um filho autista mais velho. Perguntei muita coisa para ela. E o filho dela fazia um tratamento muito bom, estava bem melhor. E eu perguntava muita coisa para ela. Então, eu compartilhava com essa fonoaudióloga. Aí chegou num ponto aonde eu fui para essa mesma clínica aonde o filho dessa minha amiga tratava-se. Na verdade, era só comportamental, não tinha. Daí eu nunca tomou remédio alopático, na verdade, psicotrópico, nada disso. Ele nunca tomou. Então ele foi para esse tratamento comportamental, que não tinha nome também para o método. Enfim, ele melhorou o comportamento, sim. Melhorou o comportamento. Mas eu não acho que minimizou o sofrimento dele. Ele continuava sofrendo, eu percebia. E ele, então, quer dizer, ele está se comportando melhor, mas a minha impressão é que ele estava se segurando, se contendo, algo assim. E toda mãe quer o quê? Que o filho seja feliz, acima de tudo, seja feliz. Mas eu aprendi muita coisa nessas terapias e depois ele começou a fazer um tratamento de homeopatia com um médico de Curitiba. E ele deu um salto nesse tratamento de homeopatia. Ele nunca foi propenso à alopatia. Qualquer remédio alopático para ele fez um mal incrível. Piorava a situação. E a homeopatia fez um bem muito grande. Ele
ele ficou muito bem, mas aí era uma tranquilidade natural, não era forçada. Ele Sim. apresentou uma tranquilidade natural. Ele começou a dormir melhor, viver melhor. A estereotipia desapareceu em um mês. Que eu acredito, Nossa. ansiedade, né? Talvez, não sei. Ele tinha muita estereotipia. Em um mês desapareceram as estereotipias. E ele ficou muito tempo nesse tratamento com alopatia. E depois ele entrou no tratamento nutricional, que foi sem glúten, sem caseína, sem doce, etc. Melhorou mais ainda. Então, teve essas etapas. E hoje, ele faz a homeopatia ainda com essa aí que vos fala, Kênia Dill. Imagina, eu nunca contei isso para ninguém. Obrigada. Deus está fazendo um grande bem a ele mesmo. Esse médico de Curitiba que eu falo, ele faleceu. Infelizmente, ele morreu há alguns anos e eu fiquei muito perdida nessa questão. Ele não regrediu, daí não evoluiu, mas ele ficou um tanto que estacionado. Outros probleminhas foram aparecendo com o tempo e foi onde nós conversamos e essa parte você sabe, porque você Sim. está comigo. Sim, é verdade. E o interessante, né, Berenice, é que você buscou ali, né, a terapia que não tinha nome, a homeopatia, a dieta sem caseína, sem glúten e tudo, mas você estava buscando uma resposta de algo que você não tinha sequer a pergunta, porque você não sabia, não é? Você estava ali engatinhando ali naquele caminho totalmente sem direção, porque você estava buscando uma melhora no estado geral dele enquanto ser humano, mas você não sabia o que você tinha que atacar, que hoje em dia a gente sabe, né? Acessibilidade sensorial, a intolerância à espera, né? A questão toda assim que envolve a ansiedade, o excesso de informação, enfim, tudo que a gente sabe hoje, naquela época você tinha só na verdade, a reação. Então, você tinha que buscar muito isso, né? Você tinha que combater algo que você sequer conhecia, né? E como é que era, Berenice, antes da lei, escola? Não tinha vaga de inclusão? O que você fazia com uma criança que não tinha lei Berenice Piano? Como é que era? Era terrível, porque ele frequentou uma escola, né? Bem pequeno ainda, com 4 anos, eu levei a escolinha. Procurei uma escola pequena, onde fossem poucos alunos, e expliquei para todos a dificuldade dele. Não tinha diagnóstico ainda, mas eu falava, meu filho é autista. E Nossa. expliquei tudo, tudo, tudo. Ele frequentou essa escola 4 meses, mais ou menos, e fugiu da escola e ficou desaparecido uma tarde inteira. O que aconteceu? Eu expliquei que ele tinha essa habilidade de subir em paredes, subir em muros, subir em qualquer coisa. E todo mundo, ai, que exagerada, mãe. Nunca que ele vai subir um muro desse, imagina. Tão pequeno, eu falei, ele sobe. Eu sempre falo, esse aqui é o Homem-Aranha. Ele sobe em qualquer. E ninguém levou a sério todas as dicas que eu dei a respeito dele. Ninguém levou a sério. Quando ele foi desaparecido, a escola só me avisou depois que encontraram. Ou seja, nem para me avisar antes, seu filho fugiu da escola, etc. E tal. Não. Quando ele foi encontrado, foi expulso da escola. Então, Nossa. eu falei, numa escola particular, com poucos alunos, dessa forma, ele está desse jeito, o que vai ser dele numa escola pública? Não quero nem pensar. Então, eu mudei ele de escola, fiquei muito, muito traumatizada com aquilo tudo e comecei a matutar já alguma coisa na minha cabeça. Eu falei, isso não pode ser assim. O meu filho não pode ser o único autista do mundo, deve existir outros. E eu procurei outra escola que recebeu ele muito bem, uma escola próxima aqui da minha casa. Recebeu ele muito bem também, era uma escola pequena, algum tanto familiar. E ele não ficava dentro da sala de aula, ele não conseguia ficar. Ele gritava e chorava o tempo todo pendurado na grade da janela. Ele subia na grade, chorando, chorando. Então, eles colocaram uma acompanhante para ele. E essa acompanhante só ficava no quintal, no parquinho, tomando conta dele. Por quê? Porque ele não ficava, não suportava. Eu não levei meu filho na escola para isso. Para cuidar em casa, né? Não tem problema. Eu tinha parquinho em casa, se fosse o caso para brincar, ele brincava em casa. Eu queria que ele fizesse parte da turma e que ele desenvolvesse alguma coisa.
mas eu percebi que era sofrimento para ele. Um arrastar de carteira provocava nele uma dor, talvez, porque ele gritava tanto. O barulho dos outros colegas incomodava demais. E eu vi que não tinha função nenhuma ele estar ali. Ele não fazia absolutamente nada. Então, eu nunca quis me livrar do meu filho, entregar ele em algum lugar para que tomassem conta. Pelo contrário, meu prazer é estar com ele, sempre foi. Eu queria meu filho perto de mim. E aí eu tirei da escola. Foi quando eu comecei esse tratamento no Rio, né? Esse outro tratamento. E aí ele começou a melhorar e desenvolver. Então, era longe, bem longe, né, da minha casa aqui. Eu passei indo para lá 8 anos e fez muita diferença. Ali ele desenvolveu, ele praticamente se alfabetizou, começou a pintar, escrever, fazer várias coisas que não fazia. Hoje, Ah, que legal. veja a diferença. Então, não adianta sonhar com uma inclusão que não existe, principalmente quando a escola não está preparada e quando essa pessoa, essa criança, não fez nenhum tratamento antes de estar ali. Mesmo a Sim, escola, ela precisa que essa criança tenha algum tipo de tratamento. Porque a escola não vai vencer essa dificuldade sensorial dele e nem outras tantas. Não vai, porque nossa, a é escola só verdade. É ela não. verdade, você falou tudo. Agora, a Carla do Autismo Legal estava comentando aqui, né, que isso infelizmente ainda acontece muito. A Carla, até deixar meu beijo para Carla. Vou aproveitar essa pausa, deixar um beijo para Carla do Autismo Legal, para Fátima Dequante, nossa amiga amada, que teve aí o lançamento do livro, que foi o maior sucesso, né? Todos nós vibramos por ela. Um beijo especial para o Marcos Mion, para a equipe da Autismo, da revista Autismo também. E para todas essas pessoas que estão com a gente, tem tanta gente bacana entrando aqui, Fátima, Suzu, Raquel, tem muita gente, a gente não fica parando o tempo todo, mas eu queria deixar esse beijo. E falando aqui da Carla mesmo, né? A Carla, ela entrou, né, na questão do autismo quando o filho dela apresentou sinais. Ela já era advogada e tal, e já existia a lei. Agora veja, presta atenção na sua própria fala, Berenice, que você disse, olha, Dayan, aconteceu isso, isso, isso e isso, foi expulso da escola, ponto. Não tinha o que fazer. Uma criança que fosse expulsa da escola, você ia fazer o quê? Você ia recorrer a quem? Você ia denunciar aonde? Então, para ver como realmente foi uma batalha, e eu queria saber de você, assim, quando que deu o estalo, assim, nossa, eu preciso lutar, eu preciso mudar essa história no Brasil, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que incluir o autista no mundo, porque a gente não existia, né? A gente não era nada, não tinha direito nem só tinha dever, né? Não tinha direito nenhum. Quando Sobre... surgiu isso? Na verdade, teve dois momentos, Kênia, querida, teve dois momentos muito importantes na minha vida que me deu esse estalo. Desde que eu descobri que meu filho era autista, assim como acontecia com as pessoas lá no Pantanal, né? Eu rapidamente formava grupos, eu adorava grupos, né? Se fosse do que fosse, eu estava formando grupo. Eu falei, gente, eu não tenho como formar grupo de mãe, porque só tem eu. E eu não tenho, era um grupo de eu mesma, né? Não tinha mais ninguém. E eu tive, quando eu estava indo para o tratamento com meu filho lá no Rio, eu vi umas mulheres dentro do ônibus e vi que os filhos dela eram autistas. Eu percebi logo. E eu vi o sofrimento delas. Algumas tinham mancha roxa no braço, de beliscões, outras tinham o cabelo arrancado. Eram bem graves mesmo. E tinha uma que eu tenho muito carinho por ela, nunca mais eu a vi, mas ela estava sofrendo ali com o filho. E eu levantei e falei assim, põe seu filho sentado aqui junto com o meu. Ela falou assim, não, meu filho é autista. Eu falei assim, eu sei, o meu também é, pode botar aqui junto com ele. E ela disse, não, eu tenho medo que ele vai machucar seu filho, porque às vezes ele belisca. Eu falei, ele não vai machucar meu filho. Nós estamos aqui para cuidá-lo, pode botar. Aí ela olhou para o meu filho assim, não, mas seu filho não é autista, não, ele é um príncipe. Eu falei, a diferença é o tratamento. Ele faz um bom tratamento. Que remédio ele toma? Eu falei, ele não toma nenhum remédio. Mas que coisa incrível! E aí as outras mães também olharam na mesma direção para mim, né? E já começaram a perguntar. Mas sabe quando você vê o sofrimento nos olhos delas? Era assim, algo de cortar o coração. E eu indiquei para elas o lugar onde eu levava meu filho. Claro que era muito caro.
Mas quem sou eu para dizer se a pessoa tem ou não tem condição de pagar ou o que ela vai fazer? Eu tinha que colocar para elas a verdade. O tratamento é lá. Aí expliquei, dei o contato, tudo, e ou duas, não me lembro, foi até lá. E foi humilhada, porque quando ouviu o preço do tratamento, ficou apavorada, que era muito caro mesmo e tudo. E aí, na semana seguinte, eu encontrei essa mãe no ônibus novamente. E eu perguntei para ela como foi, e ela estava muito triste, disse: aquilo não é lugar para mim, não. Não é lugar para nós, aquilo é para rico. Eu falei: não, não pode ser assim. Ah, eu vi que ela sofreu uma espécie de um deboche por ser pobre, por não ter condição. Aquilo me revoltou de uma tal maneira. Sabe, quando você diz, como alguém é capaz de fazer algo com uma pessoa que já está sofrendo tanto, né? E dizer esses absurdos. Eu cheguei lá e disse barbaridades para esse terapeuta, eu falei mesmo. E falei que eu lutaria por elas. Ele debochou de mim também, mas eu não me esqueci. Então eu fui para o Paraná, conversei com meu pai, e quando eu cheguei lá, meu pai já tinha uma reunião de mulheres para mim, já arrumada. E eu falei: pai, ele falou assim: não, ensina para elas, ensina o que você está aprendendo. Elas também precisam aprender. E claro, não, meu pai é um amor de pessoa. Ele disse assim, com tanto carinho, né, a vontade de ajudar era muito grande. E aí eu falei: não, eu vou, né, eu vou fazer isso, eu vou ensinar para elas tudo que eu posso. E aí ele ficava de longe olhando, encantado, porque elas faziam perguntas, né, e eu explicava sobre a questão sensorial, sobre essa e essa técnica que você usava nessa determinada situação. E aí ele ficava muito feliz. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes que eu fui para lá e já tinha a reunião arrumada para mim. E ele ia de casa em casa. Aí um dia eu falei: pai, está surgindo cada vez mais mãe atrás de socorro. Vai ser tão difícil ajudar uma por uma. Eu venho 2 vezes por ano no máximo, né? Vai ser muito difícil ajudar. Ele falou: mas então o que você acha que a gente podia fazer? Eu falei: o certo era ter pelo menos uma lei que resguardasse os direitos dessas pessoas. Ele falou: não tem? Não. Eu falei: não tem nenhuma lei. Eu falei: o certo é que a gente tem que ter uma lei que guarde o direito dessas pessoas, porque é muito sofrido. E ele falou assim: mas então faça. Ou seja, é tão fácil. Vai lá e faz. E eu saí com aquela obrigação. Meu pai disse que eu tenho que fazer. E eu tenho que fazer. Nossa. E aí, numa semana depois, eu encontro na rua, lá mesmo, na minha cidade, uma dessas mulheres que chegou e me abraçou: Berenice, o seu Saraiva disse que você está fazendo uma lei para garantir o direito dos nossos filhos. Eu nem tinha. Meu Deus, seu Saraiva sempre chegando, né? E eu fiquei encantada, eu olhei para ela. Eu não tive coragem de dizer que não. Eu falei: sim, mas nós vamos conseguir, sim, você vai ver. E dela é que surgiu a ideia na minha cabeça de lutar por isso. Então, foi o primeiro passo que eu dei, foi procurar um senador do Paraná, que não quis nada com a coisa, não deu a mínima bola. Foi ele que falou da teoria da mãe geladeira, não foi? Era isso que eu ia te perguntar. Eu me lembrava. Eu lembro que você fez uma entrevista com o Marcos Mion, esses tempos, não me lembro exatamente quando foi. Mas Foi. eu me lembro de até ele deu risada quando você falou, né, que você chegou lá, né, com toda a felicidade, a cara e a coragem, e o cara vem com a teoria da mãe geladeira. Gente, se Well, alguém não conhece a teoria da mãe geladeira, eu queria que você explicasse, porque tem muita mãe nova chegando, né? o certo é que era assim, antigamente, pelo menos, eu recebi essa teoria pela cara, né? Filho é autista, a culpa é sua, porque você não desenvolveu a afetividade do seu filho. Então, Nossa. com uma culpa imensa, muitas cometeram suicídio. Isso foi lá em 1940, mais ou menos. E o que ela saía, normalmente entrava em depressão, mas o que aconteceu foi uma confusão nessa teoria da mãe geladeira. O que é teoria? Teoria não é ciência, é teoria. Eu posso inventar uma teoria a hora que eu quiser. E já se diz, teoria não é ciência. Não tinha nada disso comprovado. Então, as mães que chegavam para esse psicanalista, elas chegavam em depressão porque percebiam que o filho era diferente. Elas se deprimiam pela dificuldade de ajudar esse filho. E ele tomou o efeito pela causa. Ou seja, não, a criança fica autista porque a mãe é depressiva. Porque ela não desenvolve afetividade. E era o contrário.
E mais tarde ele pediu desculpas, escreveu um outro livro que chamava Desculpa às Madres, que quase ninguém leu, né? Eu acho que no Brasil só eu e Newton Salvador, que já faleceu, foi que lemos. Então, esse Desculpa às Madres ninguém levou em consideração. Mas a teoria da mãe geladeira até hoje se vê por aí. Então, Sim, se fala nisso, né? E para você ver, né, uma mãe que está lutando, que está ali, bem como você falou, na verdade é o caminho inverso, né? A mãe luta, 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 a criança não reage, amanhã entra em depressão, né? E imagina, né, de uma situação que a gente está falando de uma época em que não tinha internet, smartphone, nada, era a mãe sozinha. E eu já, Berenice, meu filho tem 13 anos, né? Já na época que ele foi diagnosticado, eu me sentia um bicho do mato, porque não tinha outras crianças. E a escola era assim, ó, olha, ele não come, ele não consegue engolir. Ah, mas então você vai ter que pegar ele antes do recreio, porque senão as outras crianças vão começar a não querer comer também, ele vai atrapalhar. Era assim, você tinha que cuidar para não atrapalhar os outros, né? E aí, no fim, você foi lá no Senado, e aí. não foi assim, foi uma luta muito grande. E porque no Senado eu consegui, através de um contato pela internet, né, eu assisti TV Senado, comecei a analisar o perfil dos senadores, eu já estava muito boa nisso, nessas alturas, e consegui um senador que me ligou no dia seguinte. Eu mandei e-mail, ele me ligou. E aceitou a primeira audiência pública, né? Que aí fui eu e uma turma, né, muito grande aqui do Rio de Janeiro, de vários lugares. Não esperava tudo aquilo, mas foi gente do Brasil inteiro nessa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Então, a ideia da lei se concretizou ali naquele momento, onde o senador disse: eu não tenho direito de ser o autor dessa lei, porque vocês vão escrevê-la da maneira que entenderem que deva ser. Eu serei somente o relator. A autoria dessa lei é de vocês. Ele disse dessa forma. Eu vim, nós voltamos para o Rio de Janeiro, foi uma audiência linda. Nunca me esqueço que teve uma mãe na audiência que chorava o tempo inteiro, do começo ao fim, e depois eu fui saber que ela recebeu esse diagnóstico de teoria de mãe geladeira pela frente, e ela nunca mais conseguiu recuperar. Ela viveu mais de 20 anos. E quando nós voltamos para o Rio, olha bem, foi 2009, né, Kênia? Em 2010 eu já estava lá protocolando o projeto de lei. Foi escrito em casa, mas foi em várias. Nós fizemos muitas reuniões para escrever a lei. E, inclusive, numa delas, ninguém sabe, foi lá no Sema Rio, em frente à Central do Brasil. Eu fui assaltada na saída, me levaram tudo. Assaltada, era perto do Natal, e tinha feito todas as compras de Natal, levaram tudo. Porque é um lugar um tanto estranho ali. E passamos muita coisa, até concluir aquele texto da lei, depois chegar no Senado, dar outro aparato, etc. Mas, enfim, ela começou a tramitar. Eu acho que foi uma luta que não é bom você saber todo o trajeto, que senão você para no meio. Tem que investir. Sim, porque tem muito assim, né? Meu Deus, alguém me escutou. Aí você fica naquela expectativa, será que vai mesmo, né? E aí quando vê, vai. Aí foi, aí tá. Foi lá, conseguiram construir, você junto com o Ulisses, maravilhoso, querido, maravilhoso. Fizeram, montaram, tá, ok. Foi lá, foi sancionada. Oba, temos a lei do autista. Agora a gente tem outro problema. A aplicabilidade dessa lei, né? Exatamente. E esse caminho, eu acho que assim, eu nasci otimista por natureza. Sempre vi o lado, sempre fui muito otimista. Nunca fui derrotista, não vai dar certo, não tem o quê. Não. Se não deu certo esse caminho, eu vou pensar no outro, e vou pensar no outro, e assim vai. Então, mas se cair do chão, não passa. Vai ficar ali mesmo, tá bom. Então, quando a lei foi sancionada, finalmente, e foi uma batalha tão árdua que eu nem quero lembrar. O que aconteceu é habilidade mesmo. Realmente, ela não é aplicada 100%. As mães que lutem, elas têm que andar com a lei debaixo do braço e cobrar. Tem muitas mães que me agradeceram muito, e até hoje eu recebo isso, porque dizem: olha, meu filho hoje tem tratamento por causa de você, porque você fez isso. Meu filho hoje tem um acompanhante na escola, tem isso por causa disso. Mas elas souberam cobrar. Sim. Quando ela é de interesse do governo, ela é cumprida no dia seguinte. Mas quando é do nosso interesse, é a gente que não lute para ver. Sim. Nós temos... Sim, e eu até quero contar aqui, que eu já contei em outras lives que a gente fez, mas eu sempre gosto de contar, né?
eu sou muito parecida com a Berenice. Para mim não tem, e você sabe disso, né? Não tem assim, ai, será que vai dar certo? Não. Como será que eu vou fazer dar certo? Porque vai dar certo. Quando a gente bota uma coisa na cabeça, ninguém tira. E eu me lembro que você estava no programa da Fátima Bernardes, e eu estava em casa com meu filho, e eu tirei uma selfie na frente da televisão, e eu postei assim, ó, tá aqui, ó, gente, já tenho a minha foto com a Berenice. Porque era o meu sonho de vida conhecer a Berenice, por quê? É muito isso que você falou. As mães agradecem, porque graças a você, a Ulisses, a todos que te escutaram, né? A gente tem a lei. Mas eu sou daquela época, Berenice, você vai lembrar disso também, que a vaga preferencial era para deficiente físico. Físico. Então, o que que eu fiz, né? Eu fui humilhada em vários lugares, porque o meu filho, ele era realmente, assim, problemático, entre aspas, no sentido de que eu tinha problemas quando eu saía com ele. Ele entrava em crise, quando às vezes convulsionava, aí se debatia, pedia socorro quando aprendeu a falar, e vinha a segurança atrás de mim achar que eu estava roubando a criança. Então, foram situações horríveis e eu precisava estar próxima à entrada. E de tanto ser xingada, de tanto eu passar humilhação, muitas vezes até pelos próprios seguranças dos locais, eu criei uma placa onde dizia: nem toda deficiência é visível, não julgue. E eu colocava essa placa no painel do carro, colocava 4 adesivos em cada espelho, cada vidro, né, da frente e de trás do carro, escrito isso com a fita do autismo. E eu me lembro que na época eu até fiz uma postagem dizendo assim: olha, tinha que pintar o chão com a fita do autismo. Eu fui muito criticada naquela época. E eu uso com orgulho o meu quebra-cabeças, apesar da polêmica. Porque não tem nada a ver com infantilização do autista, tem a ver com a complexidade do transtorno, não é? Então a gente vem migrando muito, e eu não tinha fila, tinha na lei fila preferencial, ninguém dava atendimento preferencial. Então eu também vim dessa luta de mudança de paradigma, de bater de frente mesmo e dizer: é direito do meu filho, ele vai usufruir. E até hoje, né, Berenice, na verdade não é uma coisa redondinha que, é autista, vem cá que eu vou colocar aqui, você tem direito, né? Não, não é. Tem que lutar mesmo. Hoje mesmo eu recebi uma queixa de uma mãe que foi vacinar o filho no posto de saúde e não deram prioridade para ele. E o garoto se desregulou completamente, deu muito trabalho. E ela chegou para mim e falei: o posto que me aguarde, que amanhã eu estou lá colocando o filho com o lacinho quebra-cabeça, quero ver se ele não vai ter prioridade. Então tem que explicar o que é o nosso direito. É tão sério, é tão triste pensar que você tem que explicar isso, né, a cada momento. E hoje o número de autistas aumentou muito no mundo inteiro. Talvez isso nos traga alguma facilidade, porque aí todo mundo vai ter que saber o que é. Porque não, Exatamente. esse explicar muitas vezes, quando está com o filho junto, não é agradável. Às vezes aquela criança não quer ouvir isso. E não quer mesmo. Sim. E tem muito também uma distorção de valores, né, Berenice? Não sei se você, isso a gente nunca chegou a comentar sobre isso, mas não sei se você já percebeu. Tem muitas pessoas que dizem assim: não, mas se o meu filho não está em crise, então eu não vou utilizar a fila preferencial. Ok, se você já tem um filho que cresceu, que entende todo o funcionamento das regras sociais, que você sabe que aquilo não vai estressá-lo. Agora, se você tem uma criança autista em tratamento, ansiosa, que você sabe que pode ter uma crise ou uma convulsão, a fila não está ali para você usar se ele entrar em crise, a fila está ali para evitar a crise. Então, tem muito julgamento nesse ponto também, né? Tem muito julgamento, se aproveitando, etc. e tal. Eu simplifico a coisa, eu falo aqui: nós já temos tantas obrigações, quando você conquista um direito, nos querem tirar até esse, vou usufruir sim, quantas vezes eu quiser, quantas vezes eu precisar, e ponto. Já estou num... Eu não fico explicando muito, não. Gente, eu amo essa potência, Berenice. Você lembra quantas vezes eu já te liguei? Berenice, socorro! Já tá numa situação que eu posso te... Não, eu nem ligo, né? Eu sou muito discreta, eu mando mensagem, né? Posso te ligar? Pode, não, cara, né? E aí entra a Berenice, e engraçado é que as pessoas sempre tentam dar uma voltinha, né? Não, veja bem que aqui... Não, não é aqui, tá na lei. Eu gosto desse jeito, assim, simplificado e direto mesmo, né? E que diferença que faz. Porque a gente nem sempre foi assim, né, Berenice? Eu até queria pedir para você, aproveitar esse momento, para você dizer para as pessoas, que não é invenção minha,
a diferença minha, Kênia, hoje, final de 2022, para a Kênia que você conheceu lá atrás, eu não evoluí muito? Muita coisa, muita coisa. Desabrochou, né? Eu conhecia uma Kênia tímida, encolhidinha, chorando. Aliás, foi assim que a gente teve o primeiro contato, eu acho, né, Kênia? Foi. Eu esqueço no lançamento do seu livro, onde eu mandei uma carta para você no momento Foi. e pedi que entregasse em mãos em Porto Alegre. Porque, sabe aquela vontade de proteger essa pessoa, de acolher e dizer, não, você não está sozinha, eu estou com você, eu estou junto com você. Não se sinta dessa forma, não. Aquele desejo de estar lá e te abraçar muito mesmo, para fazer. Eu lembro do seu relato que a Fátima tinha me mandado, né? Que você estava com medo, insegura, o que ia ser no dia do lançamento desse livro e tal. Eu falei, não é possível. Eu conheço gente em Porto Alegre que vai lá e vai entregar na mão dela. E foi assim que um amigo meu foi lá e te entregou aquela carta. Então, hoje, você é uma potência, realmente. Né? Eu conheci aquela pessoazinha tímida, cheia de vontade de vencer, mas com uma insegurança ainda desse mundo cruel aí fora, né? E Sim, a gente tem que aprender diariamente. Eu acho que essa é a maior angústia com relação aos nossos filhos, porque eu sou uma mulher adulta, você me conheceu, eu já era mãe, ainda assim com essas inseguranças, esses medos, essas fragilidades, esses bloqueios. E por que que eu estou tocando nesse assunto, Berenice? Porque as pessoas olham para mim, olham para você e talvez possam pensar, nossa, mas ali é diferente, elas são fortes, mas não é, não foi sempre assim. A gente muitas vezes seguiu em frente, mesmo com vontade de parar, mesmo com medo. Essa construção, essa força, essa busca pelo nosso território, para a defesa dos nossos filhos, é uma coisa que vai nascendo junto com a mãe. Não é assim, opa, virei mãe de autista, agora sai da frente. Não é isso, né? E quantas vezes a gente cai ainda, né? vai acontecendo aos poucos. A gente aprende, a vida é um aprendizado incrível. É uma faculdade, um doutorado. A vida é assim, ela nos faz fortes com o que a gente vai aprendendo. E muita gente fala para mim, você é cirúrgica, né? Tu fala, vai direto ao ponto, etc. E eu preciso ser assim. Eu aprendi muita coisa no Senado e na Câmara, enquanto frequentava lá. Foram 3 anos e pouco de Congresso Nacional, não é brincadeira. O que acontecia, Tênia? Quando cheguei para o senador a primeira vez, eu vi que ninguém tem tempo lá. Todo mundo está sempre correndo. Então, Sim. volta para dizer alguma coisa. Eu tenho que dizer o que fui dizer e acabou. Se eu ficar dando muita volta, contando muita historinha, o cara vai embora e eu não fiz nada. Isso no telefone, na conversa pessoal, em qualquer lugar. Em primeiro lugar, você não encontra o parlamentar nunca no gabinete dele. Você vê os assessores. E todas essas pessoas têm pouco tempo. E no começo eu levei comigo algumas pessoas que ficavam contando histórias intermináveis que não acabava nunca. E eu falei, meu Deus do céu, nós vamos assim fazer o que viemos fazer. Então eu comecei a ir sozinha, a maioria das vezes. E chegava e dizia, o assunto é esse, isso, ponto, acabou. Era muito mais fácil de conseguir tudo, tanto na Câmara quanto no Senado. Por quê? Porque tem que ser realmente cirúrgica, curta e grossa. Diz o que foi dizer, não fica dando volta, não. Porque o parlamento no corredor, te abraça, cumprimenta, fala do meu assessor. Então, eu entendi que o negócio acontecia era com o assessor. Né? O parlamentar vai pegar o bonde andando e pronto. E eu comecei a prestar muita atenção nos assessores, no chefe de gabinete, e era ali que eu tinha que atingir. E eu tinha que ir direto ao assunto, não tinha que contar a historinha. E o segundo aprendizado, você vai fazer uma audiência pública, não é desabafo, gente. Lá não é lugar a historinha do seu filho, blá, 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 do que sofreu. Não! Lá nós temos que falar do que fomos fazer realmente. Ou a hora do desabafo é outra hora, é outro momento. Eu falei, olha, a gente sai daqui, lá fora a gente se ataca no choro, vamos conversar e chorar à vontade. Mas aqui nós vamos falar o que viemos dizer. Ou nós vamos ficar aqui desabafando. Então a gente vai perder uma oportunidade de ouro de fazer o que deve fazer, desperdiçando tempo. Não é porque eu sou insensível, eu também preciso desabafar. E nós desabafamos todo mundo junto, pronto. Isso é muito difícil até hoje ainda. Muito difícil conseguir que as pessoas sejam precisas, diretas. E tem que ser. No mundo que está sempre com pressa, vai direto ao ponto.
E Eu acho que você aprendeu isso antes até dessa nova era que a gente está tendo agora. Hoje em dia é tudo muito fugaz, né? Um texto com 5 linhas ali já é longo demais para as pessoas perderem tempo para ler. Mas você aprendeu isso antes já com os parlamentares. Por isso que eu digo que você acabou mudando muito a minha vida, porque eu sempre fui muito de contar detalhes, aquela coisa apaixonada. E eu lembro que quando a gente chegou na Assembleia lá no Paraná para fazer aquele evento, eu lembro muito de você falando isso antes. E o legal é isso, uma coisa que eu sempre percebi em você e que eu gosto muito de ressaltar é você não faz diferença. Você trata a mim, ao Dayan, ao Saulo e a qualquer pessoa que nem autista seja, você trata da mesma forma, claro que com seus devidos graus de dificuldade, mas eu me lembro muito bem que você olhou para mim e você falou, Kênia, você está representando o autismo hoje. Então você vai lá e você fala, você não enrola. Aquilo para mim foi tão bom, eu fiquei tão grata, porque eu subi lá e eu me lembro de ter interrompido a minha fala só para agradecer um copo de água que um assessor levou. E a Fátima falou para mim, olha, você foi maravilhosa, só na hora do copo de água, que qualquer pessoa não autista não teria parado para agradecer, teria tomado em conta. Ai, muito obrigada, eu estava com sede. Quando ela falou aquilo, também me acendeu mais um alerta. Opa, então eu tenho que ainda enxugar ainda mais. E isso me trouxe, Berenice, oportunidades na minha vida, e por isso que eu digo que independente do autismo, você parar, olhar, ouvir o que as pessoas estão te falando com humildade, é uma coisa que te leva para cima. E isso é uma coisa que eu vejo que você tem conhecimento, você tem poder, você tem potência, mas você está sempre com as anteninhas aqui, você está ligada no que está acontecendo. Você não parou lá na criação da lei. A Berenice que eu vejo é aquela que está sempre ali rapidinha, indo atrás e fazendo, e quantas pessoas ganham com isso. Eu queria que você falasse também, Berenice, apesar da gente ter dificuldade hoje, claro que a gente não vai chegar num lugar, vamos acolher, vem cá, tem a lei, mas, né, comparando desde a da sanção da lei, 10 anos agora, né, o quanto a gente já ganhou. Você poderia falar algumas coisas assim específicas, assim, de mudança mesmo? olha, teve muitas coisas que a gente já ganhou. Principalmente, a principal delas foi conhecimento. Nós ganhamos conhecimento, nós fomos crescendo. Aquele dia no Paraná, naquela audiência pública, né, na Assembleia Legislativa, foi incrível, assim, como foi bem recebida. Depois em Ponta Grossa, né? Nós fomos em Ponta Grossa. Sim. E depois, lembra, nós tivemos uma reunião com o prefeito Greca, o prefeito de Curitiba. Em lugares, nós deixamos uma marca lá, um sinal. As pessoas nos procuram ainda até hoje, tudo. Foi muito interessante. Então, o ganho que nós tivemos foi a divulgação da causa, que ela foi gigante, né? Ela foi incrível. Esse período eu viajei o Brasil inteiro, praticamente. São poucos estados que eu não fui ainda. Então, viajei o Brasil inteiro, levei muita palestra para muitos lugares, criei leis em outros estados também, em municípios, tudo isso. Então, isso fez... A audiência pública não vai adiantar nada, você fez e acabou. Não, quem estava lá ouviu e não vai esquecer. Quem estava lá ouviu. Isso já é importante, a pessoa sempre vai se lembrar. Porque o autismo, onde você fala, ele não é esquecido. Não é. A primeira pessoa que nascer por perto, que tiver características, a pessoa já olha com outro olhar. Então, o que mais nos trouxe de benefício, toda a luta pela lei, foi mais do que a própria lei em si. Porque a gente mobilizou muita gente no Brasil inteiro para que aprovasse. Eu me lembro que na época eu fazia uma chamada no Facebook, no Orkut ainda, fazia uma chamada, todo mundo manda e-mail para esse senador, fala para ele botar na pauta, pelo amor de Deus e tal. E ele recebia aqueles milhares de e-mails. E todo esse movimento, Ulisses, a esposa do Ulisses, coitada, meu Deus, quanto tempo que ela viu o marido dormir de madrugada, mandando e-mail. Nossa. Era assim, a gente fazia um movimento muito grande em torno disso. O barulho todo que foi feito para a aprovação da lei e a sanção e o que foi se criando em torno serviu para despertar o Brasil. Despertar. Incrível que pareça, quando eu cheguei no Senado a primeira vez, que eu falei para esse senador de autismo, ele falou assim, senhora, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas eu vou me inteirar desse assunto.
E ele foi no Ministério da Saúde. Depois ele disse, quando eu fui no Ministério da Saúde falar sobre autismo, eu fui saber que lá o autista são os últimos dos últimos dos últimos. Ninguém quer saber de autista. O próprio senador falou, com muita humildade e com sinceridade. Então, ninguém falava. Hoje, fala a todo instante, em todo lugar. Né? Não precisa andar muito longe para você saber onde tem outro autista, onde estão falando sobre isso. Se criou um movimento gigante, que para nós foi muito benéfico. Apesar da gente ter uma turma aí que está sempre com a faca na mão para brigar, né? Que tudo vira briga, vira encrenca, etc. Mas existe um movimento gigante ainda, seja o que for que tenha que ser aprovado, hoje é mais fácil, porque a mobilização é muito mais rápida. Sim, com certeza. E aí eu fico sempre pensando nisso, né? Se, se esses dois lados se unissem num propósito só, a gente já teria conquistado o mundo. Eu acho que o Brasil seria referência, porque a gente tem aqui a lei, é difícil de fazerem cumprir, até, mas no momento que a gente cita a lei, que a gente faz uma denúncia, as coisas bem ou mal andam. Tem outros países, assim, por exemplo, como o Japão, Portugal, que eu sei que não estão com esse acolhimento. Estados Unidos também. Tem ali, eles aceitam, eles colocam, mas não é como aqui, esse sangue nos olhos que as mães têm, que vão atrás e que, né, essa denúncia, essa união. Então, eu sinto assim que aqui no Brasil a gente teria tudo para ser realmente a maior potência mundial em se tratando de autismo. É uma pena que ainda tenha essa divisão e até subdivisões, porque tem quem fica no meio do caminho também, não sabe para onde correr, né? Mas eu acho que o importante é a gente ter essa consciência sempre de que somos todas humanas aprendendo, né? Lutando e nunca deixar. Hoje mesmo, hoje, Berenice, hoje, especificamente no dia de hoje, 7 de dezembro, eu recebi 4 denúncias de problemas com escolas. Então, assim, é diário, a situação é diária. Tem uma escola lá em Porto Alegre que está com dívidas impagáveis, porque a dona da escola começou a receber muitas crianças com autismo e outras deficiências. As mães das crianças neurotípicas começaram a tirar os filhos neurotípicos e a escola começou a ficar com as crianças da inclusão e com as contas para pagar, para você ver a que ponto a humanidade é capaz de baixar o nível. Assim, a gente pensa que tipo de ser humano a gente vai ter para a próxima geração, que provavelmente serão pais de crianças com deficiência, porque está aumentando muito. Então, é uma bola de neve e a gente fica meio que muitas vezes sem saber para que lado correr, né? Esses pais não pensam que eles estão plantando preconceito nos filhos neurotípicos e amanhã eles serão idosos. E como serão cuidados por um filho preconceituoso? Eles vão ser cuidados. É preciso pensar nisso. Então, eles não têm ideia do que é a lei do retorno. Eles estão plantando ali um carrasquinho, que é aquele que tem que isolar o autista. Ele tem que ir para outra escola porque você não pode ficar perto desse. E que garantia ela tem que esse filho não vai ter um filho autista? E não vai... É isso que eu penso, né? E muitas vezes, né, Berenice, uma coisa que a gente fala, vejo pelo Dayan, que ao longo dos anos você buscou terapias, né? Ele nunca precisou de medicamentos. Tem autistas que precisam. Os que não precisam, a melhor coisa é não usar. Os que precisam, a melhor coisa é usar. Eu penso assim, né? Tem isso, porque tem comorbidades, enfim, né? É, exatamente. Mas assim, você veio nessa busca das terapias, dos tratamentos, tudo para o Dayan, além de todo o apoio da família, de tentar entender, de compreender tudo. Muitas vezes uma criança não autista, aliás, com nenhum transtorno ou diagnóstico, ela sofre violência dentro de casa, ela tem um pai bêbado, ela sofre até violência sexual. Essa é uma criança que ela tem potencialmente maior chance de trazer problemas, entre aspas, do que a própria criança autista que está sendo cuidada e protegida e orientada. Então, é muito dos pais pensarem nisso também, antes de crucificarem o autismo, como fazem, né? É verdade. Eu acho que é assim, olhar para o próprio umbigo só é muito fácil, né? E pasme, entre mães e autista, existe muito isso. O grau do meu filho é leve, não tenho nada a ver com o severo. Ou o meu é moderado, não tenho nada a ver com fulano. E aí fala na inclusão
E aí tá lá o filho dela na inclusão. Mas se tiver um autista severo do lado dela que é leve, ela não gosta. Ela também não quer. Então o preconceito está no nosso meio a todo tempo. Por quê? Porque nunca olham pelo coletivo. Não olham de uma forma humanizada para todos. Eu nunca olhei só o grau do meu filho, eu olho todos. A clínica escola que eu criei aqui logo depois da lei federal, atendemos 230 hoje lá. Amanhã eu vou numa reunião para já logo em janeiro inaugurar a segunda, no mesmo município. O prefeito viu o bem que fez, todo o nosso trabalho ali, já vai criar a segunda, na rede pública. Não é ONG, não é... Então, eu estou muito feliz, porque amanhã nasce mais outro filho meu, que é outra clínica, que já é a quarta do Brasil. O que todo esse tempo ver que essa mãe que vai levar seu filho para lá para tratamento não vai sofrer tanto quanto eu sofri lá atrás, esse é a maior paga que eu tenho, é o maior pagamento que eu posso receber. Saber que ela vai ter a tranquilidade de levar seu filho para um bom tratamento na rede pública, especializado, e sem precisar passar pelo que eu passei lá atrás. É verdade. Isso é tudo. Nem olho para a lei, nem para o resto, mas eu olho para quando o benefício está chegando lá na ponta, onde deveria chegar. Isso que você fala, Berenice, sobre a gente não olhar somente para o próprio umbigo, né? Todo mundo tem que olhar para si, né, para poder também conseguir entender o outro, mas esse olhar só para o próprio umbigo, ele é muito perigoso. Eu tenho visto muito isso, eu vou tocar num tema sensível aqui, tá? Mas eu sei que você é como eu e você aceita falar dessas coisas. A gente tem um problema hoje com autistas adultos, e eu não estou falando mal. Eu estou falando de uma geração que cresceu em desajuste com os demais, cresceu em sofrimento, sim, cresceu com dificuldades, mas são pessoas que cresceram, que muitas vezes se colocaram no mercado de trabalho, são pais que descobrem o autismo depois da chegada dos filhos. Eu sinto muito, Berenice, que muitas dessas pessoas julguem as mães e queiram ensinar essas mães. Ah, deixa o filho fazer estereotipia. Ah, você está reclamando do autismo, então você está me ofendendo. Gente, tem uma diferença gritante entre uma criança autista, que você não sabe até que ponto o cognitivo dela vai evoluir. Você não sabe até que ponto ela vai ter independência na vida dela. Você não sabe quais comorbidades vão surgir. Você está falando de uma criança que ainda não cresceu. A Sarita está aqui também para comprovar, porque a dela é pequena, ela sabe o que eu estou falando. A gente não sabe até que ponto aquela criança vai desenvolver. Não tem como comparar com um autista que tem traços ou comportamentos, ou enfim, seja lá como for, autistas, e dizer assim, não, agora, olha só, para quê? Para que falar tanto assim do autista, né? Para que usar quebra-cabeça? Isso está infantilizando. Calma, né, gente? Eu sempre peço isso, calma. E você estando aqui, Berenice, você é bem direta também, eu acho que fica aqui. Não é nem uma reclamação para esses autistas, mas sim um alerta para os pais, para que eles não se deixem levar por esse tipo de comentário de revolta, de até preconceito, para que eles se sintam, sim, no poder e no direito de tratar os seus filhos como eles acham que tem que tratar. Buscar, sim, vagas de inclusão, tratamento, adaptação, para que essa criança se desenvolva. Isso é perfeito o que você está falando, Kênia, pelo seguinte... Desde que eu sei sobre a história da humanidade, os pais cuidam dos filhos. E cuidarão até que seja necessário. Eu não posso dar receita de felicidade para todo mundo, porque a tua felicidade é uma, a minha é outra, a do outro é outra. Se você está feliz com o seu lencinho de quebra-cabeça, maravilha, parabéns para você, que você está usando. E eu adoro também. Agora, se você não gosta e quer usar o símbolo do infinito ou outro, parabéns para você também. O importante é não implicar com o outro. Deixa cada um ser como quiser ser. Agora, os pais estão cuidando dos seus filhos até que seja necessário. Se ele se tornar um autista adulto independente, maravilha, é o nosso sonho. Mas se não for, como é o caso do meu, que hoje tem 28 anos, não fala nenhuma palavra, não tem noção de perigo real, tem outras infinitas qualidades que eu amo até não poder mais. E daí eu amo meu filho exatamente como ele é. Mas dizer que ele é independente não é mesmo. E aí você vê, né, quando você fala, né, que quando ele começou a usar a homeopatia,
as estereotipias sumiram. E você fala isso com um certo alívio. Sim. Agora, é isso que eu digo, que muito se tem perdido tempo de causa e de luta nessa batalha de, mas deixa ele fazer estereotipia, né? Você vai deixar, você sabe que aquela criança está angustiada, que aquela criança está com excesso de autorregulação, aquela criança não está conseguindo se expressar, você é mãe, você entende. Tanto é que o alívio que a gente sente quando a gente percebe, ufa, regulou, não precisou mais, né? Então é isso que eu peço sempre, sabe, Berenice? Bem isso mesmo. Se cada um seja feliz do seu jeito e que deixem as mães com as suas angústias, com as suas dores, com os seus desabafos, que eu tenho visto muita implicância com isso também, as Muito. mães desabafando e a galera lá, ai, vai falar mal do autismo, tá me ofendendo. Não, deixa a mãe desabafar, porque realmente, né, você já passou e você hoje é mãe de um autista adulto, né, que você tem todo o cuidado com ele e só você sabe o quanto foi a sua luta para que ele fosse feliz, porque pelo que eu me lembro, você não sofreu com o diagnóstico, né, Berenice? Eu acho que eu estava muito preparada. Eu sofri só em buscar tratamento e não estar encontrando. Eu só queria como ajudar, saber como ajudar meu filho, mais nada. O diagnóstico para mim não foi uma sentença, eu não tive luto, não teve nada disso, não. Não sei por que eu estava tão bem preparada. E, e Eu a, sei. eu tive o retorno, né, de Deus, porque foi. Eu acho assim, não dar palpite na vida do outro já é uma grande vantagem. O meu filho, quando ele tomou essa homeopatia e as estereotipias sumiram, eu vi o alívio que ele sentiu também. Não fui só eu. Porque estereotipava, eu vi que ele sofria. Ele sofria. E aí eu vi o alívio dele. E o sorriso. Entende? A mãe sabe quando o filho está feliz. Não precisa ele falar nada. O meu eu conheço no olhar. E ele Nossa. para expressar alguma coisa. Ele olha para mim para ver se eu estou sorridente, se eu estou séria, para ver se ele pode fazer determinada coisa. Então, é incrível. Mas a gente tem uma boa. E aí, Sim. você vai dizer assim, não, você não dê remédio, deixa ele estereotipar. Deixa nada. Ele está sofrendo, ele vai tomar e pronto. Você quer continuar estereotipando? Ótimo, seja feliz do jeito que você se sente bem. Mas querer dar a minha receita de felicidade para o outro é completamente enganoso. Isso nunca vai funcionar. Não dá. É. E é incrível, gente. Assim, agora eu vou falar uma coisa aqui pessoal da Berenice, né? Que eu achei o máximo, assim, quando a gente fez a primeira consulta do Dayan, gente, eu juro pra vocês, a gente tava por telefone, que a Berenice não gosta muito de vídeo, eu sei o esforço que ela tá fazendo pra estar aqui hoje. Eu já vou terminar, tá, Berenice? Falando nisso, eu sei, né? Mas assim, a gente falando por telefone e ela falando, gente, assim, é sério, tudo o que se eu perguntasse quantos fios de cabelo da Ian tem na cabeça, é capaz ela saber me dizer em detalhes. Ela conta do Dayan, ela sabe mais do Dayan do que dela própria. E eu lembro que quando eu terminei, foi uma hora e meia mais ou menos, né, de questionamentos, eu terminei, eu falei assim, Berenice, posso ir morar aí com você? Eu queria que você soubesse tanto assim de mim quanto sabe do Dayan. Muito lindo isso. Então, é isso que eu digo, é essa história individual, essa luta interna, esse Deus interior que cada um de nós tem e que manifesta cada um do seu jeito. Isso é a coisa mais linda e acho que é a maior lição que eu posso tirar dessa live, desses 10 anos de Lei Berenice Viana. Trazer um nome para uma lei vai muito além do que uma missão de vida. É uma missão humanitária, uma missão para o mundo, para a sociedade como um todo. Berenice, ela, quando não estiver mais nesse mundo, o nome dela está na lei, o nome dela está no Wikipédia, ela fez história, e ela não fez só história com a lei, ela fez história aqui dentro da gente, ela mudou a gente, ela mudou a forma da gente pensar, e é esse ser humano incrível, cheio de amor, com essa risada gostosa, com esse jeito direto de falar que eu queria trazer para vocês. Eu estou muito feliz de ter feito isso hoje, Berenice. Você não imagina o quanto eu sou grata por você ter feito isso por mim, por todas as pessoas que estiveram aqui. Kênia, meu anjo, olha só. Eu te chamo, além de Chinoca, eu chamo de Flor dos Pampas. Lembra que o nosso grupo, cada um tinha nome de flor, né? E não é à toa, porque você é essa flor mesmo.
eu me sinto bastante à vontade em falar com você. Eu não aceito lives. Todo mundo sabe que eu recuso todas que sou convidada. Eu não gosto de live. Mas porque eu te conheço bem, é que eu aceito. Porque eu me sinto muito à vontade. Entende? A gente tem uma troca muito importante, né? Então, é essa troca, eu te conhecer bem e ter certeza que a live vai transcorrer muito bem, que eu aceito com você. E o resto do ano eu passo recusando com o Marcos Mion teve que insistir comigo uma semana para fazer aquela. Mas Eu me lembro. foi. Mas eu me sinto muito à vontade, porque você me conhece muito bem, eu também te conheço muito bem. A gente tem uma troca maravilhosa. Né? Sou muito grata por todo esse conceito gigante que você faz de mim. E eu acho que eu não sou nem um terço disso, eu tenho muito que melhorar nessa vida. Mas ainda assim foi muito produtiva. Sempre vou fazer. Você pode me convidar de novo, que eu estou aqui outra vez. A gente vai falar de outros assuntos ainda relacionados ao autismo e à vida de uma maneira geral, né? Muita gente me fala, Kênia, eu vou só registrar isso para me encerrar. Você não escreveu um livro? O Eugênio Cunha, ele disse, vou fazer a sua biografia não autorizada. Eu falei, eu não quero escrever um livro. Eu não quero a minha biografia. Mas por quê? Eu falei, eu não quero ser lembrada. Pelo contrário, eu quero ser esquecida. Eu vim fazer nesse mundo, eu já fiz, acabou. E, aliás, eu vou continuar fazendo, né? Mas não é porque uma pessoa faz o certo que ela tem que ser considerada, né, especial ou ser eternizada. Isso é obrigação nossa enquanto ser humano ou enquanto cidadão. Fazer o certo. Nós temos que fazer o certo. Então, isso não me vale. Nem eu recebi muitas honrarias ao longo desses anos, né? De títulos e etc. e tal, que eu guardo no meu armário fechado, não botei nenhum na parede. Porque Oh, eu recebo com carinho, porque eu sei a boa intenção das pessoas, mas eu sei que ainda não sou digna deles. Eu ainda tenho que melhorar muito para chegar nisso. Essa é a minha consciência. Então, não tem livro, né? Não tem biografia, não tem nada disso. A minha biografia está aqui, eu e você, falando da nossa vida, pronto. opa, mas aí eu já gostei dessa ideia. Peraí que a gente vai ter que conversar no WhatsApp depois. Já me acendeu um alerta aqui, porque vamos aqui só complementar então o que você está falando, Berenice. Olha só, não é o título ou o nome da lei, é o que você desperta dentro da gente. Eu acho que pessoas que têm esse dom de tocar a alma do outro e, além disso, mexer a tal ponto da pessoa sair para a luta, é isso que você faz. E sim, você merece e você vai ser lembrada, queira ou não. Então, assim, de coração mesmo, é isso que eu enxergo o além. Eu não tô nem aí pro número de seguidor, eu não tô nem aí pra fama, eu não tô nem aí. Você me conhece, né? Nós somos iguais nesse ponto. E eu sempre quis ir atrás da pessoa Berenice Viana que tinha mudado a minha vida. Então, é isso que eu te digo. É esse tocar a alma do outro com a capacidade de gerar uma transformação. Você é uma usina que transforma por onde passa. E eu me sinto muito honrada de te ter aqui. E eu vou, daqui a pouquinho, no teu WhatsApp, te incomodar com a história do livro, porque agora eu gostei da ideia de uma biografia. Arrumou pra tua cabeça. Mas brincadeiras à parte, meu amor, muito obrigada. No ano que vem eu vou te chamar de novo, eu não te digo mês que vem, porque eu sei que você não gosta muito, mas assim, ó, por mim, você tá sempre aqui, tá de portas abertas, eu só tenho a agradecer mesmo tudo que você fez por mim, pelo meu filho e pela causa como um todo. Eu sou suspeita para falar, porque eu te amo profundamente, daqui até a eternidade, e você sabe disso, e hoje eu pude trazer você aqui para as pessoas te conhecerem melhor também. Muito obrigada, querida, mesmo por esses momentos, por esse papo. Já estou ansiosa pela próxima conversa, porque Ai, linda. mas antes disso a gente vai se ver, você pode ter certeza. Tem muita coisa para acontecer ainda. Sou muito, muito grata, sabe, pela tua sinceridade, por tudo que você expressa. Eu sei que você é incapaz de mentir, incapaz de fingir, isso eu conheço bem. Então, o que vem de você é muito sincero, muito franco. E eu recebo qualquer coisa, crítica, elogio, o que for, porque eu sei que é muito franco, muito sincero. E hoje em dia isso está um tanto em falta, né? E é por isso, esse eu acho que é o lado que eu mais gosto nos autistas, é a sinceridade, a franqueza, a incapacidade de fingir e de mentir. Isso é muito bonito. O mundo ainda vai evoluir para chegar a ser assim. Ouviu, minha querida Flor dos Pampas?
Espero que a gente Muito obrigada. breve. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui. Carla, do Autismo Legal, Sarita, tanta gente aqui que está lutando junto com a gente e que veio aqui deixar um carinho para gente, para minha mãe do coração, Berenice Viana. Então, eu só posso desejar para você assim uma noite maravilhosa, minha gratidão infinita. Um beijo para os seus filhos lindos, seus três lindos, maravilhosos. Shala é uma princesa, Diego nossa, ele parece um ator de cinema, né? E Dayan, esse anjo que a gente vê. Um abraço para o seu esposo também, para essa família que eu amo do fundo do meu coração. Muito obrigada, minha querida. Beijo, querida, para o seu marido, para o seu filho. Sabe que vocês moram no meu coração e vão morar para sempre. Os teus amigos a quem você mandou beijo aí são os meus amigos também. Por isso, sintam-se abraçados igualmente. Para todos quem Kênia mandou, sintam-se abraçados por mim também. Muito obrigada. Obrigada. Te amo infinitamente. Tchau. Tá.